O livro dos Justos, capítulo 36. Jacó e toda a sua família vai a Betel. Naquele tempo, o Senhor apareceu a Jacó, dizendo: Levanta-te, vai a Betel, e lá permanece. E ali faz um altar ao Senhor, que apareceu a ti, que te livrou a ti e a teus filhos da aflição. E Jacó, com seus filhos e todos os que pertenciam a ele, veio a Betel, segundo a palavra do Senhor. Jacó tinha 99 anos de idade, quando ele subiu a Betel. Jacó e seus filhos e todas as pessoas que estavam com ele permaneceram em Betel, que é Luz. E ele lá construiu um altar ao Senhor, que lhe pareceu. Jacó e seus filhos permaneceram em Betel 6 meses. Naquele tempo morreu Débora, filha de Uz, enfermeira de Rebeca, que tinha estado com Jacó. Jacó enterrou-a em Betel, debaixo do carvalho que estava lá. E Rebeca, filha de Betuel, a mãe de Jacó, morreu na época em Hebrom. O mesmo é Quireate Arba. E ela foi enterrada na caverna de Maquipela, que Abraão tinha comprado dos filhos de Het. A vida de Rebeca foi de 133 anos, e ela morreu. Quando Jacó soube que sua mãe Rebeca estava morta, chorou amargamente por sua mãe, e fez um grande luto por ela. E por Débora, enterrada debaixo do carvalho, chamou o nome daquele lugar de Alon Bactur. Chamou aquele lugar de Alon Barrut. E Labão, o sírio, morreu naqueles dias. Deus o feriu pela transgressão à aliança que existia entre ele e Jacó. Jacó era de 100 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e abençoou-o, e chamou seu nome de Israel. E Raquel, esposa de Jacó, concebeu naqueles dias. Naquele tempo, Jacó e todos os seus partiram de Betel para ir à casa de seu pai em Hebrom. Enquanto eles estavam indo na estrada, e ainda faltava um pouco para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho, e ela teve trabalho duro, e ela morreu. Jacó a enterrou no caminho de Efrata, que é Belém, e ele pôs uma coluna sobre seu túmulo, que está lá até hoje. Os dias de Raquel foram 45 anos, e ela morreu. E chamou Jacó o nome do seu filho que nasceu de Raquel para ele de Benjamim, porque ele nasceu para ele na terra da sua destra. Foi após a morte de Raquel que Jacó armou a sua tenda na tenda de sua serva Bilhá. E Rúben estava com ciúmes de Lia, sua mãe, por conta disto. Ele estava cheio de raiva. Ele levantou-se com sua raiva e foi, e entrou na tenda de Bilhá e removeu dali a cama do seu pai. Naquele tempo, a parte do direito de nascença, em conjunto com os ofícios real e sacerdotal, foram removidos dos filhos de Rúben, pois ele havia profanado o leito do seu pai. E o direito de primogenitura foi dado a José, o ofício real a Judá, e o sacerdócio a Levi, porque Rúben havia profanado o leito do seu pai. E estas são as gerações de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Os filhos de Jacó foram 12. Os filhos de Lia foram Rúben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e sua irmã Diná. E os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. E os filhos de Bilhá, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Estes são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. E Jacó e seus filhos viajaram e vieram a Manre, que é Quireate Arba, que está em Hebrom, onde Abraão, Isaque e Jacó, com seus filhos,
e todos os que lhe pertenciam moravam com o pai em Hebrom. Seu irmão Esaú e seus filhos e todos os pertencentes a ele foram para a terra de Seir e habitaram ali. E as posses da terra de Seir e os filhos de Esaú frutificaram e multiplicaram-se muito na terra de Seir. Estas são as gerações de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E os filhos de Esaú foram 5. E Ada deu à luz a Esaú, seu primeiro filho, Elifaz, nascido, e também deu a ele Reuel, e Alibamá. Gerou para ele Jeús, e Alã e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E os filhos de Elifaz, filho de Esaú, foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Amaleques. E os filhos de Reuel foram Nachate, Zerar, Chamá e Mizá. E os filhos de Jeús foram Timná, Alvá, Getete. E os filhos de Alã foram Alá, Finor e Kenaz. E os filhos de Corá foram Temã, Mibzar, Magdiel e Herã. Estas são as famílias dos filhos de Esaú, de acordo com os seus ducados na terra de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Seir, o Oreu, habitantes da terra de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizã, Ezer e Dizon, sendo 7 filhos. E os filhos de Lotã foram Rori, Remã e sua irmã Timná, que é Timná que veio a Jacó e seus filhos, e eles não quiseram dar ouvidos a ela. E ela foi e se tornou uma concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu a ele um filho, Amaleque. E os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E os filhos de Zibeão eram Ajá, Aná. Este foi Aná que encontrou o Iemim no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E enquanto ele estava alimentando os jumentos do seu pai, levou-os para o deserto em diferentes lugares para alimentá-los. E houve um dia em que ele os trouxe para um dos desertos na costa do mar, em frente ao deserto do povo. E enquanto ele estava alimentando, eis que uma forte tempestade veio do outro lado do mar e caiu sobre os jumentos que estavam se alimentando lá, e todos eles pararam. Depois, cerca de 120 animais grandes e terríveis saíram do deserto do outro lado do mar, e todos eles vieram para o lugar onde os jumentos estavam e colocaram-se lá. Estes animais, da cintura para baixo, tinham a forma dos filhos dos homens, e de seu meio para cima, alguns tinham semelhança de ursos e alguns semelhanças de quepas, com caudas atrás deles, de entre os seus ombros descendo até o chão, como caudas do chepate. E esses animais vieram e rodearam e montaram nos jumentos e levaram-nos, e eles foram embora até hoje. Um desses animais aproximou-se de Aná, ferindo-o com uma cauda, e depois fugiu daquele lugar. E quando viu esse trabalho, ele temeu muito por sua vida, e fugiu, e escapou para a cidade. Ele relatou aos seus filhos e irmãos tudo o que tinha acontecido com ele. E muitos homens foram buscar os jumentos, mas não conseguiram encontrá-los. E Anás e seus irmãos nunca mais foram para aquele lugar, pois estavam com muito medo por suas vidas. E os filhos de Aná, filho de Seir, foram Dizon e sua irmã Alibamá. E os filhos de Dizon foram Rendã, Esbã, Itrã, Querã. E os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. E os filhos de Dizon foram Uz e Arã.
Estas são as famílias dos filhos de Seir, o Oreu, de acordo com seus ducados na terra de Seir. E Esaú e seus filhos habitaram na terra de Seir, o Oreu, o habitante daquela terra. E eles tinham posses nelas e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó, seus filhos e todos os que lhe pertenciam, moravam com seu pai Isaque na terra de Canaã, como o Senhor ordenou a Abraão, seu pai.